Fala, torcida gloriosa, vencemos ontem, tá? Mas a principal informação do dia é que o Botafogo está indo fundo em 2 atletas aí para se reforçar para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Essas informações eu vou trazer com vocês logo após a matéria do nosso Botafogo. Decidiu o jogo. Agora o Rei da América. Fogão suou, hein? Mas conseguiu a primeira vitória nessa Liberta. Pensa num privilégio, curtir o time do coração acompanhado com amor de vó. Muito bom, né? 73 anos. Já vim com os filhos, agora tá vindo com o neto, né? Dona Elizabeth aproveitou para contar ao Miguel sobre um ídolo que deixou saudade. Poxa, Manga era um espetáculo, né? Goleiraço, né? Falecido ontem, Manga foi reverenciado, levado na camisa que ele tanto honrou. Herdeiro do Manga, o goleiro John não teve lá tanta dificuldade contra o cara bobo. O Bruera é que levou o maior susto quando o zagueiro dele, o Neira, por muito pouco não fez gol contra. Sem espaço para chegar perto, restava tentar de longe, como fez Savarino, e Santi desperdiçou o rebote. Mastriani, escolhido para substituir o suspenso Igor Jesus, tampouco aproveitou as raras chances que teve. O pior foi quando o atacante do Botafogo se envolveu num assustador choque com o Neira. Mas o lance de jogo, né? Os dois fomos com a cabeça e foi pior para ele, né? Neira ficou desacordado. A tensão se espalhou no campo. Neira foi levado de ambulância para um hospital e se recuperou. Não viu o Pérez mandar a bola no travessão. E Renato Paiva buscava caminhos para resolver um problemão. Um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área. E se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Aqui no banco de reservas, o técnico Renato Paiva tem acesso a um monitor com imagens que ele usa para analisar o desempenho do time. O Botafogo estava precisando melhorar. E no segundo tempo, ele fez algumas mudanças que deram certo. As entradas de Patrick de Paula e Matheus Martins. No finalzinho do jogo, Patrick e Savarino se viram diante de uma cobrança de falta. Cara, eu até falei com o Savarino ali, eu falei, o Savarino, vamos dar na área, vamos fazer a jogada. Eu falei, não, vou estar no gol. Mas estava me sentindo bem confiante. Tava longe, mas ele tentou a sorte. Azar do Bruera. Eu treino bastante falta, mas hoje eu tive uma ajudinha ali no desvio. Patrick de Paula, tu queria. Ele avançou com toda a saudade de marcar um gol, o que não acontecia desde agosto. Foram 27 jogos de espera. Matheus Martins marca o segundo gol. Um gol para mostrar que o Botafogo tá abrindo novamente a porta da Libertadores da América. Graças a Deus, né? Tava precisando desse gol. O homem de fé que leva na pele a palavra abençoado em inglês. Muito bem, assim, é muito bacana os dois marcadores desse gol, né? Quando a gente fez a substituição lá, eu vi até no Twitter o povo falando, gente, ele botou o PK e o Matheus Martins. Muita gente ainda pega no pé do PK e muita gente criticando muito o início de temporada do Matheus, já falando aqui que é um garoto que já aconteceu no Botafogo, mas esse ano não começou tão bem e é normal, é natural, hein, Venê? Tem lastro para melhorar, para ter a margem técnica que a gente tem positiva. E aí os dois foram lá, entraram num empate que já estava assim, uma tristeza para o botafoguense e marcaram os gols da vitória com comemorações dos dois, de ambos, muito emocionadas, hein, Vene Casagrande? Olha, Fernandinha, quando saiu o gol do Patrick de Paula, eu confesso pra você que eu fiquei muito feliz pessoalmente, assim, porque é um jogador que tá correndo muito atrás, fora das 4 linhas, para dar a volta por cima e tem conseguido dar conta do recado nesse início de temporada. Não é nenhum exagero dizer que o Patrick de Paula é o principal jogador até esse momento do ano do Botafogo, né? A gente brinca que o ano começou em abril, mas na verdade o Botafogo está jogando desde janeiro. E o Patrick de Paula ele vem jogando bem desde também, janeiro. E você vê na comemoração desse jogador a forma como eles bota para fora toda essa tensão que ele carrega por não ter dado conta desde a sua chegada ao Botafogo, porque ele foi a primeira grande contratação da era SAF do Botafogo. Então eu fico muito feliz por ele ter feito esse gol, não só pelo gol, mas pela forma como ele vem jogando, dando conta do recado. E o outro gol, como você bem mencionou, foi o Matheus Martins. Legal. 2 gols extremamente importantes para o Botafogo, mas 2 gols extremamente importantes para os jogadores também.
Então, foi um roteiro quase perfeito, porque não precisava o Botafogo passar tanto sufoco para poder conseguir essa vitória. Mas eu tô com vocês, o que importa é vencer. Eu vi muita gente criticando a atuação, que não foi uma atuação como a gente esperava. Gente, na boa, é Libertadores. Nesse momento o que importa é vencer e conquistar os 3 pontos. No mata-mata é óbvio que você vai precisar, você vai ser mais exigido. Mas fase de grupos de Libertadores é vencer para não passar no sufoco. Então eu acho que o torcedor do Botafogo, ele precisa comemorar não só por conta da vitória, mas por ter sido gols de jogadores que estão buscando uma evolução dentro de campo. Já a gente fala da volta do Pedro ao Flamengo. O Vene tem sua opinião e informações sobre isso. Ô Lucas Pedrosa, o Alex Telles falou depois da partida que, obviamente, que a gente chegou no momento do futebol em que os times, eu falei agora até isso na questão do Vasco, os times vêm enfrentar a gente e já sabem nossos pontos fracos. Então, se as pessoas vão achar que vão pegar, é o cara bobo da Venezuela, olha que time, o treinador deles espanhol tem a minha idade, 36 anos, é jovem, não sei o quê. Vem para jogar no erro, para jogar nas dificuldades do Botafogo. E aí, o que mais me acalma meu coração é pensar que vários personagens ainda têm um espaço muito grande para evolução. Começa pelo treinador, Renato Paiva. A gente vai vendo a cada jogo que ele vai acontecendo, que ele vai tendo mais domínio, mais controle e entendimento do Botafogo. O Santi não jogou bem ainda, mas obviamente vai melhorar. O Arthur joga bola, mas ainda peca muito na última decisão. Obviamente vai melhorar, é um bom jogador. E os outros jogadores também, como o Savarino, que é bom. O Jair pra mim já tá. Vocês não acham, não? Moleque... Não, acho que ontem ele teve algumas desatenções, assim. Ele ainda mas tem, ele é bom jogador. Ele é bom, ele é bom. Pode evoluir mais mas ainda. Assim, a gente sabe que esses jogadores, eles ainda vão evoluir. Sim. Isso que acalma meu coração em pensar, olhar, foi 2-0. Mas esse é o 3º jogo do Botafogo com o Renato Paiva. Pois é, o terceiro jogo. Quarto, não? Libertadores Palmeiras, fora, dentro. Laú, fora, dentro. Juventude, 4 jogos. O Botafogo é um time em formação, gente. O Botafogo, diferentemente da maioria das equipes do futebol brasileiro, ele jogou fora 3 meses de temporada. E isso também se paga ao preço. Isso não quer dizer que vai dar errado, que o Botafogo não vai competir, muito pelo contrário. Eu acho que o Botafogo tem tudo para continuar evoluindo e competindo, principalmente não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Oscilar é natural, porque só tem 4 jogos, porque ele só teve 1 mês de treinamento, porque esses jogadores estão chegando agora, esses jogadores também estão entendendo as dinâmicas do treinador. É tudo um começo de um conhecimento. O que tinha que acontecer ontem? O Botafogo tinha que vencer em casa. Sim. E tinha que vencer bem, principalmente porque é o adversário mais frágil do grupo. Cara, não venceu bem, mas venceu. 2-0, nos gols ali nos minutos finais, com a força do grupo. Entrou o Patrick de Paula, entrou o Matheus Martins, que conseguiram fazer os gols. O John, o goleiro tá ali pra isso, porque ele é espetacular. E ele conseguiu salvar o Botafogo em alguns momentos. Mas o Botafogo jogou bem? Não jogou bem. O Botafogo é um time em formação? Com certeza é um time em formação. O mais importante era ontem os 3 pontos. Conseguiu somar os primeiros 3 pontos no grupo. E tá aí brigando na sua Libertadores. Vai brigar no Campeonato Brasileiro, como fez uma boa partida contra o Juventude. Já tinha jogado bem no primeiro tempo contra a Laú. Jogou bem no primeiro tempo contra o Palmeiras também. E a oscilação é completamente normal. O ponto é, o Botafogo tem margem de evolução justamente pelo que você falou, Fernanda. Os jogadores que o Botafogo tem são bons jogadores. É um pouco mais de organização, um pouco mais até mesmo dessa sinergia entre campo e arquibancada, para que todos abracem como abraçaram em 2024 essa equipe do Botafogo, porque tem sim potencial para fazer uma boa temporada. Pedrosa, você que é um bom exemplo de como o Botafogo ainda está em formação, a partir do momento que ele muda o esquema tático de um jogo para o outro, é porque ele entendeu que ele pode evoluir a equipe dentro de campo. Porque ele estava jogando com 3 volantes. Sim. Aí, para esse jogo, ele começou com 2 volantes, deixando o Patrick de Paula no banco. E olha que loucura é o futebol, Venê. Jogando com 3 volantes, vem o segundo tempo, ele coloca o Santi, tira o terceiro volante, tira o PK, e o time melhora e ele vence. Aí ele escolhe começar dessa forma no próximo jogo. Aí ele bota não aconteceu, ele refaz, coloca o Patrick de Paula, o cara faz o gol e o time vence. E outra, então o futebol é uma loucura, jogou né? sem ser centroavante. Exato. Porque o centroavante do Botafogo é o Igor Jesus. É o Igor Jesus. Fez muita falta, Exatamente. O Mastriani fez sua estreia como titular. Bom jogador. Bom jogador. Mas o Igor Jesus é muito melhor. Exatamente. Bom, galera, vale lembrar também, né, que o Botafogo aí tá disputando o Campeonato Brasileiro e que tem muitas informações valiosas para vocês aqui. Então, o primeiro ponto é, antes de falar sobre as possíveis transferências, sobre transferências que vão estar ocorrendo aí e sobre propostas que o Botafogo já fez, a CBF ela escalou Anderson Daronco para apitar o jogo entre Red Bull Bragantino e Botafogo. Então, assim, cara,
Daron, que para quem não sabe, é aquele mesmo que não deu pênalti lá no Vitor Cuesta. Quem lembra aí, pela Copa do Brasil, foi pela Libertadores 2023. Cara, eu não lembro ao certo, foi Copa do Brasil, tá, galera? Onde o Botafogo acabou ganhando por 1-0 e perdendo nos pênaltis, se eu bem não me engano, tá, galera? Vamos lá. Então, ó, é complicado, tá, galera? É complicado. Pro jogo entre Palmeiras e Corinthians tem o Rafael Klein, né, galera? Assim, a arbitragem no Brasil, vocês sabem como que tá. O Palmeiras já foi beneficiado aí, e aí eles afastam, aí desce o nível deles para a Série D, e vai subindo de novo, depois tá na Série A, e fica naquele loop infinito, e nada se resolve aí com a arbitragem brasileira. Então vamos esperar que o Daronco faça um bom jogo, um jogo justo, porque querendo ou não, é o melhor árbitro brasileiro, tá, gente? Então não tem que reclamar não, vamos jogar a bola aí que dá pra gente ganhar do Red Bull Bragantino. Outra coisa, jornalista prevê queda de braço entre Naves e Palmeiras. Zagueiro vê com bons olhos ida para o Botafogo. Então o Botafogo está a fim de contratar esse jogador do Palmeiras. Que jogador é esse? É um zagueiro, tá, gente? Ele é um zagueiro aí. Aqui, ó, o Botafogo tenta a contratação de Naves, mas o Palmeiras faz jogo duro. Segundo o jornalista André Herna, do UOL, vai se desenhando uma queda de braço entre o zagueiro e o Clube Paulista. Agora, o grande problema está sendo, galera, sabe qual que é o grande problema? É que ele não está sendo utilizado pelo treinador e pelo Palmeiras, tá? O cara está só treinando, está sem jogar, então ele quer mais oportunidades. E o Botafogo, como está com o Bartos vindo de lesão e se lesionando, cara, a lesão atrás da outra, infelizmente, pelo aquele ato causado por o último treinador que nós tivemos lá, para aquele importantíssimo jogo, acho que foi Moça Bonita, cara, eu não lembro, naquele estádio lá do Campeonato Carioca, que o Bastos machucou o zagueiro. Então, assim, o Botafogo quer um zagueiro reserva, mas também que tem um potencial de venda. Então o Botafogo vai a fundo nele aí, tá, galera? Tem outro zagueiro aí também, que o Botafogo poderia estar investindo aí, que é um zagueiro do Juventude. Ele tem 20 anos e o valor dele de mercado é 20 milhões, se eu não me engano, algo assim. E falando sobre esse jogador do Palmeiras, cara, é uma coisa pra vocês, velho. A torcida do Palmeiras está reclamando muito, aí nas redes sociais. Então, pra estar essa reclamação toda é porque o cara é bom, tá? Jair já provou que é um bom jogador, só tem a amadurecer cada vez mais aí dentro do Botafogo. Futuramente a gente sabe que o Jair vai pra Europa, pra lá. Se continuar assim, se Deus permitir que ele não tenha lesão, tá, gente? Com certeza vai ser um dos maiores zagueiros aí dessa geração, né? Então, cara, é complicado, tá? É complicado. E a outra informação que nós temos aqui é que o Botafogo formalizou uma proposta de empréstimo ao Grêmio por Gustavo Martins, com opção de compra. Então aqui, ó, o Botafogo já apresentou a proposta ao Grêmio com opção de compra, que é fixada em 5 milhões de euros, tá? 5 milhões de euros aí na cotação atual. E a informação é do jornalista Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Segundo o repórter, a diretoria tricolor não pretende emprestar o defensor, quem está de reserva no momento. E a opção de compra pelo 100% dos direitos econômicos do zagueiro de 22 anos. Então o Botafogo não está só se movimentando com uma opção ou duas. Então eu acredito que o Botafogo também tenha outras opções para a zaga ali, para tentar trazer aí. Acredito que o Botafogo vai em um ou outro, tá, galera? Acho que não vai nos dois jogadores, não, tá? Se o Botafogo fechar com o Gustavo Martins, acredito que a negociação com o zagueiro do Palmeiras, Meli. Mas provavelmente pode ser que ele também venha, né? Já que o Botafogo aí tá prevendo, tentando aí contratar defensores com potenciais de venda alto, tá? Então, cara, assim, é complicado, tá? O Grêmio não quer vender, mas o Botafogo, assim, o que vai dizer se realmente ele vai vir é o tempo, tá? Então não podemos, infelizmente, decidir ou falar se vai vir aqui agora, não, porque eu tô mentindo, né, galera? Se eu falar pra vocês, o cara já fechou, o cara tá mais pra vir do que pra ficar, eu tô mentindo, tá? Porque não temos essas informações ainda. E também, como eu falei pra vocês, o Botafogo busca um zagueiro devido à lesão de baixa, além do Gustavo Martins, que a gente falou, do Naves, que a gente falou agora, que é do Palmeiras. Também tem o Abner do Juventude, que está na mira, que é outro zagueiro que eu falei pra vocês agora há pouco, e que vale sim a pena, na minha opinião, a contratação, porque é um cara muito promissor. O Botafogo fazendo venda com esses jogadores, eu só espero também que o Botafogo futuramente fortaleça ainda mais o time com jogadores bons, porque ontem a gente passou muita raiva com o elenco do Botafogo em campo, tá? Principalmente pela falta de criação das jogadas no meio, nas pontas. Arthur, na minha opinião, ainda assim sendo um dos melhores jogadores em campo ali na pontuação do SofaScore, acredito que falta mais criatividade do Arthur, falta mais agressividade dele para cima e para finalizar, né? Infelizmente pegou uma chancezinha mais clara ali e acabou batendo ali
pra fora, cara, é complicado, tá? Não dá pra gente entender não, mas acredito que o Botafogo possa melhorar na janela de meio de ano aí com a chegada de Marlon Freitas. Esperamos que venha Bitelo, esperamos que venha mais reforço, nível qualidade aí pro Botafogo passar aí, se Deus quiser, a ganhar mais uma Libertadores, outro brasileiro ou Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo também não tá na Copa do Brasil, tá, gente? A gente não se classificou pela posição do Campeonato Carioca. O Botafogo, para se classificar para a Copa do Brasil do próximo ano, o Botafogo tem que vencer ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou Libertadores nesse ano, tá? Então esse foi mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Deus abençoe o dia de vocês, tamo junto, até o próximo e fui.